Olá, meus amores. Olha só, nós estávamos estudando sobre a estrutura da Constituição Federal e me veio algo em mente. Sempre que eu estou na sala de aula, que nós estamos nesse contato presencial, eu tiro algumas dúvidas de vocês. E aí, uma das dúvidas recorrentes que meus alunos têm é quanto à leitura dos dispositivos legais, né? Muitos alunos que estão iniciando a faculdade, eles têm alguma dificuldade em fazer a leitura dos dispositivos. Então, hoje a aula, vou chamar até assim de dica legal, sobre como fazer a leitura de uma lei, de uma norma, tá? Da Constituição, seja ela qual for. Nós precisamos ter em mente que uma lei, ela tem artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Essa é a regra básica. E a gente tem, onde está isso, professora? Lembrando que nós somos positivistas, então toda a regra de como se fazer uma lei deve vir positivada. E existe a Lei Complementar de 95 de 1998, ela quem explica toda a estrutura da lei. Então, basicamente, o que é o artigo? O artigo, ele vem identificado na lei de forma abreviada, art. Ponto, e vem acompanhado de um numeral normal. Só que como que eu faço a leitura? Você vai fazer a leitura, não é art. Ponto primeiro, artigo, ainda que esteja abreviado. Artigo primeiro, artigo segundo, e assim sucessivamente com o numeral original até o nono. Então, artigo 8º, artigo 9º. Depois do nono, a leitura será pelo cardinal. Artigo 10, artigo 11 e artigo 12. Ok? Beleza. E aí você pode falar assim, olha, professora, eu já vi em algumas obras a expressão caput, né? Alguns alunos dizem caput. Caput, é uma expressão em latim utilizada para fazer referência à cabeça do artigo, que é o assunto principal do dispositivo. Porque se ele tem uma cabeça, ele tem um corpo. E o corpo do artigo, ele é identificado pelos seus parágrafos, que eu já vou explicar, tá ok? Então, artigo é a cabeça do artigo, caput, tá ok? É o assunto principal. Agora, o que são os parágrafos? Olha só, os parágrafos, eles são identificados de duas formas. Logo após o caput, a cabeça do artigo, podem vir parágrafos. Para que servem os parágrafos? Se no artigo, no caput, eu tenho um assunto principal, os parágrafos, eles são utilizados para explicar algo, para detalhar, para justificar, para complementar a ideia principal. Não é possível tratar um parágrafo sem levar em consideração a cabeça daquele artigo, porque é um corpo, é uma questão de pertencimento, tá ok? Agora, como que eu identifico os parágrafos? Quando o artigo tem um único parágrafo, ele vem de forma extensa. Ele vai vir assim, parágrafo único. Agora, quando o artigo ele possui mais de um parágrafo, eu identifico por este símbolo aqui. Meus alunos costumam dizer assim, professor, é o símbolo das duas cobrinhas entrelaçadas? Sim, é esse símbolo mesmo. Toda vez que você se deparar com esse símbolo, que na verdade são dois S's entrelaçados, você vai lê-lo como parágrafo. E como que eu faço a leitura, professora? Parágrafo primeiro, parágrafo segundo, assim sucessivamente até o parágrafo 9º. Depois vem parágrafo 10, parágrafo 11, assim como você faz com o dispositivo. Além dos parágrafos, uma lei, ela também pode conter os incisos, tá? E as alíneas. E o que são os incisos? Os incisos eu identifico pelo algarismo romano, tá? Quando me deparar com o algarismo romano, eu não vou dizer algarismo romano 1, não. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Olha eles aqui. É assim que eu faço a leitura dos incisos. E as alíneas, professora? As alíneas, elas são identificadas pela letra minúscula. Toda vez que eu me deparar com letras minúsculas do alfabeto A, B, C, D, quando eu me deparar, eu não vou dizer, eu não vou ler letra A. Eu vou ler a linha A, a linha B e a linha C. Para que servem os incisos e as alíneas? Os incisos e as alíneas são utilizados para
enumerar situações. É como aquele marcador de numeração que você tem no seu computador. É para trazer um rol, quando a lei quer fazer uma listagem de alguma situação, um requisito, uma condição, faz isso através dos incisos e das alíneas. Fora isso daí, o que mais que nós temos? Nós temos algumas situações que eu quero mostrar para vocês com um exemplo prático numa lei. Deixa eu pegar aqui a lei que eu trouxe como exemplo. Olha só, a lei que eu trouxe como exemplo é a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Isso aqui é a data dela, tá? É a data dela de promulgação da lei. Logo em seguida, toda lei, ela apresenta a sua ementa, ela vem em vermelho com recuo aqui à direita, ó, aqui que eu estou destacando para vocês. Isso aqui é a ementa da lei. Para que serve, professora? Ela diz do que se trata a lei. E ela sempre vem com recuo à direita em destaque em vermelho, tá? Ela vem dessa forma. Agora, logo em seguida, nós vamos ter títulos e vamos ter aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui para vocês verem, capítulos também. Títulos e capítulos de uma lei, gente, serve para a mesma coisa que acontece num livro, ou seja, organização das ideias. Então, divisão por assunto. Vou tratar, por exemplo, do objeto e da aplicação da lei de execução penal, um título. Agora eu quero falar do condenado e do internado. É outro título, vou abrir um capítulo. É assim que funciona, tá? Eu tenho que levar em consideração quando eu estou lendo um artigo sobre o que é o tema. Vou usar aquele artigo para aquele tema. Beleza. Exemplo aqui, olha só. Arte, ponto terceiro. Não é assim que se lê. Eu vou ler artigo terceiro. Esse artigo terceiro, ele tem só um parágrafo e vem por extenso. Olha aqui, leio parágrafo único normal. Agora, um exemplo aqui quando tem mais de um parágrafo. Olha aqui, o artigo 9A, ele tem parágrafo primeiro, olha aqui, parágrafo primeiro A, parágrafo segundo, parágrafo terceiro. E aí pode surgir uma outra dúvida. Ora, professora, por que esse A maiúsculo? Lembrando que quando eu tenho a utilização do alfabeto na letra minúscula, é uma linha utilizada para elencar, para trazer um rol de situações, e ela normalmente faz isso dentro de um inciso. E quando que eu tenho essa letra aqui, como aqui, ó, parágrafo primeiro A e artigo 9A. Por que essa letra maiúscula, professora? Porque essa lei é de 1984 e, olha aqui, em 2012, olha aí na tela, ela sofreu uma alteração. Uma outra lei alterou o seu texto. Então, para não modificar toda a numeração da lei, queria inserir mais uma situação aí. Então, insere aí, parágrafo primeiro. Eu quero criar o parágrafo primeiro A. Assim como acontece com os dispositivos, tá? Com os artigos. O caput. Nós temos lá artigo 10, depois vem artigo 10A. É porque essa lei sofreu uma alteração. E quando vocês acessam essas leis ou pelo Congresso ou através do seu vadimeco, quando elas sofrem uma alteração, vem assim, ó, olha aí no seu material, entre parágrafo no final do dispositivo, ou seja, é um dispositivo que foi inserido depois por uma outra lei e indica quando que sofreu essa alteração. Nesse caso, no nosso exemplo, uma lei de 1984 sofreu alteração em 2012. Tudo bem? Dito isso, passado o exemplo, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui interessante para trazer para vocês. Olha aqui, ó, artigo 11, inciso 1, 2, 3, tá vendo? É assim que eu faço a leitura. E essa seção, professor, são subdivisões de capítulo. A subdivisão do título é capítulo e a subdivisão do capítulo são seções, tá ok? É a dica da vez aí para você fazer a sua leitura legal do dispositivo e não ficar envergonhado ou intimidado na hora que seu prof ou essa prof querida pedir para você fazer a leitura. Então, se eu pedir para fazer a leitura somente do caput do artigo 10 aqui no nosso exemplo, você só vai ler o caput. O que é o caput? Sua leitura vai parar aqui. Você não lê o parágrafo único porque o professor só quer o
caput, tá ok? Beleza? Beijo no coração. A dica ficou extensa e quase 10 minutos. Eu queria fazer isso em 6 minutos, mas não foi possível. Até mais, amigos!